Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Uma passagem muito conhecida, mas que hoje o Senhor quer falar conosco algo a respeito disso. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, como que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém? Podeis assentar. Eu estava meditando e perguntando ao Senhor o que o Senhor queria falar conosco nessa noite. E eu confesso que fiquei orando, clamando, pedindo: Senhor, fala comigo aquilo que o Senhor quer falar. E hoje, Ele falou comigo sobre essa passagem. E aí me veio a pergunta que eu faço para vocês nessa hora: que luz você tem refletido? Que luz você tem refletido? Essa passagem é o início do Sermão do Monte. Jesus sobe ao monte, lá no capítulo 5, versículo 1, diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo... E aí ele começou a dar o ensinamento da bem-aventurança, e aí começou a explicar várias coisas, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, quando termina o Sermão do Monte. Só que eu comecei a refletir sobre o sal e luz, e eu comecei a perceber que tanto eu e eu acredito que os irmãos também têm vivido momentos difíceis, né? Os dias têm sido desafiadores, os dias têm sido trabalhosos, os dias muitas das vezes têm sido pesado, cansativo. A gente corre e parece que a gente não chega a lugar nenhum. A gente sempre tem muita coisa para fazer e não fazemos nada. Eu não sei se vocês têm essa sensação, porque eu tenho. Corre, e no final, gente, não fiz nada. Não cheguei a lugar nenhum nessa minha correria. E como os dias têm sido trabalhosos, existe como eu posso dizer, a gente tem tanto influência externa quanto a gente também tem influência interna. Como assim? As coisas ao nosso redor tiram o nosso foco para muitas coisas. Problema na família, problema no país, o país na situação que está, temos uma eleição, uma instabilidade, muitas coisas acontecendo. Isso tira o nosso foco para muitas coisas. Tem muita gente que fica tenso, tem gente que respira político o tempo todo. Tem gente que a gente já não consegue mais conversar sobre nada, porque vira uma briga e você então tem que parar de falar, melhor não conversar, vamos tentar falar de comida, vamos tentar falar de outra coisa, e não dá certo. Você sente a agitação externa que as pessoas estão recebendo. Mas também temos questões interiores, lutas interiores, questões interiores, problemas interiores, coisas que refletem no nosso coração. E que muitas dessas questões pode ser, e na maioria das vezes, é influenciado pelo nosso externo, o que acontece ao nosso redor. E aí a gente não consegue administrar isso tudo muito bem, então parece que a gente vira uma evolução, né, como se diz, a gente começa quase a ponto de explodir. E aí o que acontece? A gente acaba não priorizando o que nós deveríamos priorizar. Aí você pode estar se perguntando:
O que tem a ver ser sal da terra, luz do mundo, com os dias difíceis, com a correria do dia a dia, com pressões externas, pressões internas, e não priorizarmos o que deveríamos priorizar? Tem tudo a ver. Por quê? Porque quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, é porque nós passamos por um processo. Que processo é esse? Nós reconhecemos as nossas mazelas, reconhecemos os nossos pecados, reconhecemos os nossos erros e reconhecemos que sem Deus nós não temos um futuro. Então nós reconhecemos que precisamos de um Salvador. Então nós conhecemos quem? Um que pode nos salvar, que é Jesus. E aí a gente chega até Jesus, a gente confessa os nossos erros, confessa os nossos pecados, a gente se humilha diante dele. Então Jesus ele entra no nosso coração e faz o quê? Morada. Mas é um processo. Nós precisamos reconhecer que precisamos de Cristo, precisamos de um Salvador, precisamos reconhecer que nós somos pecadores e que do jeito que nós estamos, nós só temos um futuro, a condenação eterna. Então nós precisamos de um resgatador, nós precisamos de um Salvador, que é quem? Jesus, que morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue precioso para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna e nos voltarmos para Deus. Então, quando nós passamos por esse processo de nos render ao Senhor, nós deixamos de ser criaturas de Deus e passamos a sermos filhos de Deus. E quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós queremos um filho, ele se preocupa em agradar a quem? Ao seu pai. Nós queremos agradar o pai. Quantas vezes eu não quis agradar o meu pai, quando ele era vivo? Quantas vezes eu não tive orgulho de mostrar o meu boletim todo azul no final do ano? Aqui, pai, olha, valeu a pena todo o esforço do seu e da mamãe durante todo o ano para pagar o colégio. Aqui, ó, passei direto. Aí o papai vinha, muito bem, parabéns. Você não fez mais que a sua obrigação, meu filho. Você só faz isso, meu filho. E tal, não sei o quê. O papai está orgulhoso. Aqui o inflável. Mamãe está orgulhosa. Vamos passear, vamos comemorar. Qual filho que não quer agradar o pai? A mesma coisa é a nossa relação com Deus. Nós queremos agradar a Deus. Nós queremos agradar o nosso pai. Nós queremos mostrar para Ele o quanto nós o amamos. E por essa razão queremos agradá-lo. Porém, muitas das vezes, nós não agradamos a Deus porque não priorizamos agradá-lo. Priorizamos a nossa vida, a nossa correria, o nosso dia a dia. Tudo é prioritário, menos agradar ao Pai. E quando nós nos entregamos a Cristo, nós deixamos de ficar afastados, ficamos próximos e começamos a desenvolver um relacionamento de intimidade com Ele. E por isso, precisamos priorizar as coisas do Pai. E muitas das vezes nós não fazemos. Mas como priorizar as coisas do Pai? O que fazer? Baseado nesses 4 versículos que lemos. O que fazer para agradarmos ao Pai? Baseado nesses 4 versículos. A resposta é muito simples. Seguindo os passos de Jesus, sendo discípulos de Cristo, obedecendo os seus ensinamentos e os colocando em prática diariamente. É assim que nós conseguimos agradar ao Pai. Seguindo os passos de Jesus, sendo discípulos de Cristo, obedecendo os seus ensinamentos e os colocando em prática diariamente. E aí, eu li com os irmãos o versículo 1 e 2. E o versículo 2 diz: e abrindo a boca os ensinava. Ou seja, Jesus ele veio a essa terra, mas antes dele cumprir o papel dele de morrer na cruz do Calvário para nos salvar, ele nos ensinou coisas.
Ele nos ensinou caminhos, Ele nos ensinou passos, Ele nos ensinou o que deveríamos fazer, de como fazer, de que forma fazer. A questão é, fazemos? Muitas das vezes não fazemos porque não sabemos. Mas a partir do momento que nós sabemos o que fazer e como fazer, é uma questão de escolha, é uma questão de priorizar, é uma questão de querer agradar. E no versículo 13 ele diz o seguinte: vós sois o sal da terra. O sal serve para quê? Para dar sabor. Todo mundo reclama de comida de hospital por quê? Porque não tem sal, não tem tempero, não tem sabor. Então, Jesus aqui afirma que nós somos o quê? O sal da terra. Nós somos aquelas pessoas que vão dar sabor. Nós somos aquela pessoa que vai dar diferença. Somos aquela pessoa que vamos fazer diferença por onde andarmos. Porque nós somos sal. Mas continuando no versículo 14, ele diz assim: vós sois a luz do mundo. Se nós apagarmos a luz, nós vamos conseguir enxergar uns aos outros? Não. Nós precisamos da luz para enxergar, certo? Então, aonde a luz chega, dá para ficar alguma coisa em oculto? Não. Nada fica em oculto quando a luz chega. Tudo clareia. Você consegue enxergar até a sujeira que está no chão, você consegue enxergar onde tem um fio, você consegue enxergar tudo. E assim nós devemos ser. Aonde nós chegarmos, nós devemos brilhar. As pessoas precisam olhar para nós e ver o brilho de Cristo em nós. Então a gente não pode chegar e ninguém perceber que nós não chegamos. Porque não somos nós que chegamos. É Cristo que chega através de nós. Então aonde chegamos, as pessoas precisam notar algo. Nossa, que diferença. O ambiente estava de um jeito. Mas depois que essa pessoa chegou, é outro, completamente diferente. Por quê? Porque nós somos bons? Não. Porque nós temos Cristo brilhando através de nós. Então a palavra de Deus ela é muito clara. Jesus ele nos disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. Abra sua Bíblia, por favor, em Marcos, capítulo 4. Como diz alguns irmãos, para não ficar só nas minhas palavras, Marcos, capítulo 4, versículo 21 e 22 diz assim: e disse-lhes: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Então, a nossa luz ela precisa brilhar aonde estivermos. Nós precisamos fazer a diferença aonde chegarmos. Porque nós não chegamos sozinhos, nós chegamos com Cristo. E por que Ele nos deu, por que Ele afirma que nós somos a luz do mundo? Com um propósito. O propósito de Deus em andarmos nessa luz foi para que eu e você venhamos a brilhar. Aí eu volto a fazer a pergunta só para você ir refletindo. Que luz você reflete? Baseado até aqui aonde nós chegamos. Que luz você tem refletido por onde você tem andado? Versículo 16 diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Nós precisamos brilhar aonde? Dentro de casa, escondido, sozinho? Nós precisamos brilhar por onde andarmos. Seja na escola, no trabalho, na vizinhança, na faculdade, aonde estivermos, num consultório médico, num hospital, aonde estivermos, nós precisamos brilhar. Nós precisamos levar Cristo.
Só que a parte B desse versículo diz o seguinte, vou ler a A e a B agora. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Para quê? Diz o versículo. Para que vejam as vossas boas obras. Parando. A nossa luz precisa brilhar diante dos homens para que eles vejam, através de nós, as boas obras. Certo? Que boas obras é essa? É o nosso testemunho. E por que nós precisamos brilhar praticando as boas obras diante dos homens? Conclusão do versículo. Porque essas obras glorificam o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, tudo é para Ele, tudo é por meio dele, tudo é para o Senhor, nada é para nós. Nada, absolutamente nada é para nós. Então o versículo completo ele fica: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Isto é, para que vendo as suas boas obras, igualmente se disponham a amar e a servir a Deus. Através do brilho de Cristo nas nossas vidas, com o nosso testemunho, com o nosso caminhar, com a nossa maneira de agir, com a nossa maneira de viver, nós vamos gerar nas outras pessoas que estão nos vendo a vontade de andar com Deus, de andar com Cristo e amá-lo e servi-lo. E aí eu pergunto, a sua luz está brilhando por onde você anda? Você tem gerado nas pessoas vontade de amar e servir a Cristo? As nossas atitudes revelam a Cristo? As nossas obras são boas ou as nossas obras são más? Abra, por favor, em 1 Pedro, capítulo 4. Agora sim. Vou ter 2 Bíblias para a gente poder usar. Eu vou ler numa outra versão, que eu acho que vai ficar mais fácil o entendimento. Se não me engano, eu vou ler na NVI, que diz assim, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7 em diante. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Nesse contexto, nós estamos vivendo o início de todas as coisas ou nós estamos vendo o fim de todas as coisas? O fim ou o começo? O fim. Nós conseguimos perceber que, pelos sinais, Jesus está à porta. A gente sempre fala, Jesus está voltando, ele já está à porta. Ele já está, vamos dizer assim, nós estamos nos segundos finais para que a gente veja a concretização da palavra de Deus. E aqui em 1 Pedro ele nos dá umas orientações, dizendo o que devemos fazer perto do tempo do fim. Eu poderia falar de várias coisas, mas o Senhor me levou para esse texto. E logo no versículo 7,
além de nos chamar a atenção que está próximo do fim de todas as coisas, aí começa o que nós precisamos ser e fazer. Portanto, sede sóbrios, criteriosos e vigiai em oração. Então, uma das nossas atitudes que revela Cristo para as outras pessoas, quando a nossa luz brilha, é mostrar que nós somos criteriosos, somos sóbrios, somos pessoas sensatas, com domínio próprio, somos pessoas que andamos em constante vigilância. E é interessante que logo de cara nesse versículo 7, ele fala sobre ser sóbrio, sobre ser criterioso, vigiar e orar. Nós precisamos de pessoas vigilantes. Então, para que a nossa luz brilhe por onde andarmos, nós precisamos saber nos comportar de uma maneira que verdadeiramente a nossa luz brilhe. E uma das maneiras que nós devemos nos comportar, podemos dizer assim, é nós termos uma vida de oração. É termos uma vida dedicada à oração. Ah, irmã, eu não tenho tempo de orar. Se a gente voltar no início, na vida corrida, do nosso dia a dia, atolada, que a gente fica realmente. Mas logo no início eu falei, nós precisamos o quê? Priorizar. Ter prioridade. Então, uma das coisas que a gente vê nesse capítulo, nesse livro, que nós precisamos ser sóbrio, vigiar e orar. E aí, John Wesley, ele diz o seguinte: a temperança auxilia a vigilância, sendo que ambas auxiliam na oração. Vigiem para que possam orar e orem para que possam vigiar. Uma coisa está interligada à outra. Nós não fazemos nada sem a outra. Nós precisamos vigiar para ter uma vida de oração e precisamos orar para poder saber vigiar. Então nós precisamos nos dedicar mais a passarmos tempo com Deus em oração. Ah, dá sono, o telefone toca, bate na porta, vizinho chama, tudo acontece. Irmãos, prioridade. Fecha a porta, hora de madrugada, fecha a janela, fecha tudo, para todo mundo achar que você não está em casa. Mas tem que ter um período, tem que ter um momento da gente ter uma vida de oração. No versículo 8 diz assim: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Na versão corrigida, diz assim: mas sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Aí eu pergunto, mais uma pergunta para a gente refletir. Você tem amado ao próximo com sinceridade? Sinceridade. Não, eu amo com sinceridade, eu amo com verdade. Ou é aquele amor fingido? Ah, eu te amo em Jesus, como eu te odeio, meu Deus. Isso existe, gente. Ah, eu te amo tanto. Misericórdia, vem aquela pessoa encher meu saco. Ai, querida, como eu te amo. É verdade. A pessoa pode não ver, a pessoa pode não ouvir, mas Deus ouviu e Deus viu. O meu amor pelas pessoas, o seu amor pelas pessoas, tem sido um amor sincero, verdadeiro, um amor íntegro, que você derrama lágrimas por essa pessoa, que você clama ao Senhor por essa pessoa, porque o amor cobre a multidão de pecados, ou seja, o nosso clamor, a nossa súplica, pode cobrir sim os pecados, como diz a palavra.
Mas tem que ser uma oração sincera, um amor sincero. Verdadeiramente clamarmos com sinceridade. Por exemplo, deixa eu tentar contextualizar isso. Quando a gente ora por um familiar que não conhece a Cristo, a gente não chora? A gente chora. A gente clama. É sincero, é nosso familiar. A gente quer que todo mundo venha para Cristo. Então a gente chora, a gente ama, sabe? A gente se debulha em lágrimas. Mas de repente a gente não faz a mesma coisa por um vizinho. A gente não faz a mesma coisa por aquele que está sempre perturbando a gente. A gente não faz a mesma coisa por um político. Tá, mas é corrupto, mas é ladrão. Sim, mas a palavra de Deus diz que Deus quer salvar o quê? Só a gente? Deus quer salvar a todos. Então nós que já estamos no rebanho de Cristo, nós precisamos clamar por quem? Por quem ainda não está. Mas isso não pode ser fingido. Isso tem que ser sincero. Então uma das coisas para que a nossa luz brilhe diante dos homens é nós amarmos uns aos outros com sinceridade e verdade. Não fingido. Ah, mas a fulana é muito falsa comigo. Deixa a fulana ser falsa. Mas você, como filha e filho de Deus, não pode ser falso com ninguém. Por isso que você tem que ser, a palavra de Deus é clara. A palavra certa de Deus é o quê? Sim, sim, não, não. O que passa disso é o quê? Procedência maligna. Ponto. Então, independente do tratamento que a gente receba, nós precisamos dar um tratamento diferenciado. Porque nós deixamos de ser criatura e passamos a ser filhos. E um dos ensinamentos que Jesus nos deixou é que nós devemos brilhar. E nós devemos amar uns aos outros. Nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. E nós não nos amamos de qualquer maneira. Nós nos amamos muito bem, obrigado. A gente não quer para nós porcaria, por que a gente vai dar porcaria? Então nós precisamos amar com sinceridade, com verdade. Próximo versículo, versículo 8. Versículo 9. Diz assim: sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Ou seja, na versão corrigida, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem reclamar. Irmãos, nós não podemos fazer nada para ninguém reclamando. Se você for reclamar porque você vai fazer algo para alguém, posso te dar um conselho? Não faça. Você pode fazer isso para mim? Você se conhece. Não vou fazer não, vou reclamar, mas não. Posso não. Por quê? Porque eu não estou afim, porque isso vai me dar trabalho, eu vou ficar chateado, eu vou reclamar e não vai ser bênção na sua vida e muito menos na minha. Pode pedir a outra pessoa para fazer dessa vez? Ah, mas eu prefiro não fazer isso não. Eu prefiro fazer, reclamar e ficar muito bem com aquela pessoa. Assim eu vou magoar, assim eu vou entristecer, assim, não, então eu vou fazer. Mas o que adianta fazer você reclamando? Não está agradando a Deus. De novo, a pessoa não está ouvindo você reclamar, mas Deus está. Não houve sinceridade. Ser hospitaleiro é cuidar um dos outros sem murmuração. E esse cuidado aqui é tanto cuidado espiritual quanto cuidado material. É cuidar, é zelar. Nós precisamos cuidar um dos outros. Ah, o irmão está doente. Vai lá, vê o que você pode fazer. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar remédio. Tudo bem, mas de repente com o seu bracinho e sua perna você pode lavar uma louça, varrer uma cozinha, enquanto o irmão está ali descansando, se convalescendo, tomando um remedinho, tentando ver se o remédio faz efeito. Ah, mas eu não sei como ajudar. De repente aquele irmão só está precisando de um abraço. De repente aquele irmão, aquela pessoa, né? Eu estou falando irmão, mas de repente aquela pessoa que você conhece só está precisando de um ouvido. Que você pare ali 1 hora e escute tudo que a pessoa tem para te falar. Nem que você fique assim.
Nossa, muito pedido de oração. Vou ter que orar por isso, por aquilo, por outro. Aí você começa a detectar algumas coisas. Isso aí a gente vai ter que orar também. Aí se você tiver uma oportunidade, pedindo ali o Espírito Santo para te orientar, aconselho. Mas às vezes é uma coisa simples, irmãos. E nós não temos tempo para ouvir, nós não temos tempo para abraçar, nós não temos tempo para conversar, nós não temos tempo, é muita correria, nós não temos tempo. E o tempo passa. E quando eu estava nessa parte, eu só fiquei pensando no relógio. Tic-tac, 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 tic-tac. O tempo passa. E a gente deixa de priorizar as coisas que o Senhor nos ensinou para verdadeiramente brilharmos por onde andamos. Então nós precisamos ser hospitaleiros, cuidar uns dos outros, sem reclamação. Você se conhece. Se você for reclamar, não faça. Versículo 10 diz assim: cada um administra aos outros o dom como recebeu. Aí eu vou para NVI. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. O dom é para você? Não. Sim ou não? Não. Não. O dom é para que a gente venha servir. Então, o talento, o dom que o Senhor te deu é para que você vá servir ao outro. E qual foi o dom que Deus te deu? Qual foi o talento que Deus te deu? De ensino? Então ensine. De pregar a palavra? Então pregue. O dom que Deus te deu foi de aconselhar? Aconselhe. Dentro da palavra. O dom que Deus te deu foi de ser um bom ouvinte? Escute. O dom que Deus te deu foi aquele de ser ajudadora? Então ajude. Mas Deus deu talento para todos, deu um dom para todos. Mas muitas das vezes nós não exercemos aquilo que o Senhor nos deu. Por quê? Porque as coisas desse mundo começam a nos engolir. E a gente não prioriza aquilo que o Senhor nos mandou fazer. E Ele afirmou que somos sal da terra e luz do mundo. Ele não disse que nós iríamos nos tornar. Nós somos. E será que estamos saudando e iluminando por onde passamos? Então nós precisamos exercer o nosso dom, servir uns aos outros, para que tenhamos um bem para com todos. Ou seja, esse dom precisamos exercer para o bem comum. Ou seja, o meu dom é para servir os irmãos, o dom da pastora Cláudia é para poder servir ao outro, o dom do pastor Marconi é para servir ao outro, e assim a gente vai servindo uns aos outros, conforme o Senhor assim nos ensinou. Mas o versículo continua: administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas, ou seja, para o bem comum. Versículo 11: se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. E aqui eu parei um bocadinho, porque nós precisamos ter muito cuidado quando abrimos a nossa boca para falar alguma coisa. E muitas das vezes nós não vigiamos o que falamos. E aí a gente acaba excedendo naquilo que falamos. Porque como disse o Senhor, meu marido, como eu gosto de dizer, tudo tem um jeito de falar. Você pode estar cheio da razão, mas se você falar de um jeitinho certo, a pessoa vai receber, vai entender e vai executar aquilo que você está falando. Mas se você for de um jeito intempestivo, acabou. A pessoa nem consegue te ouvir. Bloqueia.
E isso eu tenho por experiência própria. Gente, abrindo parênteses, eu sou mulher, gente. Mulher irritada, ela não fala, não sei, coitado do meu marido. Tem hora que só Jesus na causa. Amor, vai tomar uma água, por favor, vai relaxar, depois a gente conversa. Não, mas eu quero falar, mas eu quero falar, você tem que ouvir. Não, você quer falar, mas não fala agora não. Relaxa um pouquinho, depois. E nessa hora, né, a gente já fica, não deixa nem eu falar, gente, que é isso? Mas é a hora que eu me acalmo e controlo a fala toda, e aí eu consigo me expressar da maneira suave, branda. E agora dá para conversar, então vamos lá. O que quer para fazer, o que quer para resolver, o que está acontecendo dentro do seu coração? Fale. Mas é assim, gente, ele é calmo, eu sou nervosa. Então vamos lá. Nós precisamos ter cuidado com as nossas falas, nós precisamos ter cuidado com as nossas conversações. Nós precisamos ter cuidado com as nossas conversações públicas e nós precisamos ter cuidado com as nossas conversações privadas. A palavra de Deus ela é clara, fale de acordo com a palavra, fale de acordo com os ensinamentos da Bíblia, fale de acordo com o que Jesus ensinou. Pregue a palavra, ensine a palavra, mostre aos homens que devem se arrepender, crer e obedecer a Deus. Cuidado com o que sai da nossa boca, porque os nossos lábios precisam ser santos. E uma das formas de nós brilharmos é termos cuidado com o que falamos. Porque muitas das vezes tem crente que é taxado de fofoqueiro. Muitos são. Aliás, muitos mesmo. Por quê? Porque usa aquela frasezinha. Olha, fulano, eu vou te contar isso. Não é fofoca, mas é para você ajudar em oração. E aí você abre a vida da pessoa que acabou de te pedir ajuda em oração, você narra a vida da pessoa inteira. Só que você se esquece que aquela pessoa também tem uma pessoa de confiança, que não é você. Aí a pessoa chega, ô fulano, acabei de conversar com Beltrana, e a Beltrana me contou de fulano de tal, que está acontecendo isso, isso, isso. Mas olha, pelo amor de Deus, fica aqui entre a gente, tá? É só para você ajudar em oração. E aí o crente é taxado de fofoqueiro. Olha, cuidado, é crente, não conta pra ela não, porque crente, você sabe que todo crente é fofoqueiro. Já ouvi muito isso. E aí como que você conserta um negócio desse? Olha, eu acho que todo crente é um exagero. Mas eu tenho que concordar, alguns são assim. Não vou tampar o saco a peneira. Alguns são. Precisam ainda mais de Jesus. Precisam aprender um pouco mais. Relevo. Você também não é perfeito. E aí você vai conversando, tentando amenizar a situação. Por quê? Porque falta todo mundo no mesmo saco, todo mundo no mesmo bolo, todo mundo na mesma massa. E aí como é que nós brilhamos quando a gente dá péssimo testemunho? Não brilha. Só que aí a gente se esquece, não é a gente que brilha, quem brilha é Cristo. E se a gente dá um mau testemunho, não somos nós que estamos dando um mau testemunho, é mais ou menos assim, ah lá, crente, que é fofoqueira. Não é crente, não serve a Deus. Como que Deus permite umas coisas dessa? Já sai da gente, já não está falando mais da gente. Agora já está falando do Pai, já está errado. A gente precisa vigiar o que sai da nossa boca. Então pregue a palavra, converse coisas sadias. Se você está vendo que vai dar confusão, pare, converse outra coisa. Dê bom testemunho com os seus lábios. Não preste o seu ouvido à fofoca. Cuidado com as brincadeiras que se faz. Cuidado com as piadas.
A palavra de Deus diz que nós não devemos sentar na mesa dos escarnecedores. Porque ele começa ouvindo, daqui a pouco está contando piada suja. E aí a primeira vez que conta piada suja, você não é crente? Estava rindo de te contando, ninguém estava falando que era crente. Mas na primeira coisa que sai da boca, desse nível, mas você não é crente? Na hora lembra que você é crente. E nós não somos crentes. Nós devemos ser discípulos de Cristo. Seguir os passos de Jesus. Nós devemos ser cristãos. Seguir aquilo que Cristo fez. Então vigiemos a nossa língua. Vigiemos a nossa boca. Vamos ter cuidado com o que falamos. Vamos ter cuidado. Antes de falar, pense. E se porventura saiu alguma coisa que você não pensou, se retrate. Peça perdão, peça desculpa e se retrate com a pessoa. E aí, continuando no versículo 11, diz, na primeira parte, se alguém fala, faça-o com quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Ou seja, nós devemos servir o nosso irmão em amor, tanto nas questões espirituais como nas materiais. Nós devemos fazer com a força que provém de quem? De Deus. O que significa isso? Fazer de forma humilde e diligente, atribuindo todo o poder a Deus e usando esse poder com toda a nossa força. A quem pertence a glória? Ao Senhor. Porque da sua sabedoria Ele nos ensina como fazer todas as coisas, como servir da maneira correta. E o poder é Ele que nos capacita para que nós venhamos agir da maneira que o Senhor quer. Então, quais as nossas atitudes que revelam a Cristo? O que nós devemos fazer de forma resumida para a gente concluir? Nós devemos ser sóbrios, nós devemos ser criteriosos, nós devemos vigiar, nós devemos ter uma vida de oração, nós devemos amar uns aos outros com sinceridade de coração, nós devemos ser cuidadosos uns para com os outros, sendo hospitaleiros, sem reclamação. Nós devemos servir uns aos outros com o dom que o Senhor nos deu. Devemos falar segundo a palavra de Deus, tendo vigilância com aquilo que falamos. E nós devemos servir com o poder que Deus ministra sobre nós. Então, tanto em 1 Pedro quanto em Mateus, nós vemos que tudo é para a honra e glória do Senhor. Nada é para a nossa honra, nada é para a nossa glória. Em Mateus capítulo 5, volta lá, por favor. No versículo 16 que diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Tudo o que fazemos deve ser para a glória de Deus. E devemos nos lembrar que ainda é dia. E a noite chegará, onde nós não poderemos mais trabalhar. Então, que nós venhamos trabalhar agora. Se você ainda não está envolvido em alguma coisa na obra do Senhor, se envolva. Evangelize, pregue, empreste o seu ouvido, aconselhe, pregue a palavra, numa conversa. Não precisa você estar aqui na frente, mas a gente prega a palavra o tempo todo, com as nossas atitudes, com os nossos gestos, com a nossa forma de falar, com a nossa forma de viver. Faça tudo isso para a honra e para a glória do Senhor. Não deixe de abraçar alguém, não deixe de amar alguém. Ame com verdade, ame com sinceridade. Clame ao Senhor pelo teu próximo, porque ele precisa ter os pecados deles perdoados. Eles precisam ter um encontro com Cristo. Eles precisam viver eles precisam ter uma nova vida.
E isso é através de mim e de você, com as nossas atitudes. Então, vós sois o sal da terra e luz do mundo. A sua luz tem brilhado? Que você possa sair daqui nessa noite refletindo sobre isso. Eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele vai falar ainda mais no seu coração. Não perca a palavra quando você passar por aquela porta, mas que você possa refletir se as suas atitudes, se as minhas atitudes têm sido sal nessa terra e têm sido luz nesse mundo. Porque uma hora vai chegar e Jesus vai voltar e nós teremos que dar conta das nossas obras. Que elas sejam boas diante do Senhor. Amém? Se coloque de pé, vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Senhor, eu não sei se eu consegui transmitir a palavra da forma que o Senhor colocou no meu coração, mas eu te peço, Espírito Santo, a tua palavra diz que o teu Santo Espírito ensina todas as coisas. Que o Senhor possa, Pai, se revelar a cada um dos meus irmãos nessa noite. Que o Senhor possa tratar, Senhor, em cada coração, com o meu coração, com o coração dos meus irmãos. E que a partir de hoje, Senhor, o Senhor possa nos ajudar a brilharmos, ó Pai, verdadeiramente por onde andarmos. Que nós, Senhor amado, a partir de hoje, venhamos a fazer a diferença, venhamos a salgar por onde estivermos, ó Pai. Que as pessoas, quando olharem para nós, não vejam a Rosana, não veja cada um dos meus irmãos, mas vejam o Senhor brilhando através de nós. Ali vai um servo do Senhor, ali vai uma serva do Senhor, ali vai uma filha de Deus. Senhor amado, que nós venhamos a testemunhar dessa forma, porque muitos olhos nos observam, Senhor, muitos mesmo, muitos que nós nem vemos que nos observam. Que o nosso andar, que o nosso agir, que o nosso falar, Senhor, venha fazer essa pessoa querer amar a Ti. Venha fazer essa pessoa desejar estar na Tua presença. Senhor amado, que a pessoa venha querer conhecer a Ti e viver para Ti, ó Pai. Senhor amado, ajuda-nos, ó Deus, a testemunharmos verdadeiramente o que o Senhor é para nós. Ajuda-nos, ó Pai, a servi-lo da maneira que o Senhor merece. Ajuda-nos, Senhor, como filhos, a agradar o Teu coração. Ajuda-nos, Senhor, a servirmos uns aos outros, a amarmos, Senhor amado, uns aos outros. Ensina-nos, Senhor, a não reclamarmos, ó Pai, daquilo que fazemos para o nosso irmão. Pelo contrário, que venhamos a fazer com alegria, que venhamos a fazer com disposição. Ajuda-nos, Espírito Santo, por favor. Ajuda-nos, ó Pai, a termos uma vida de oração, aonde nós venhamos a vigiar a todo momento, Pai, aquilo que o Senhor quer para nós, aquilo que o Senhor quer nos direcionar, que venhamos, ó Pai, andar constantemente contigo, Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor.